Josué, capítulo 1, versículo 1. Show? Aqui pro começo. Primeiro Samuel, Deuteronômio. Depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 1. Deus fala a Josué e anima-o. Se Deus fala para ele e anima, é porque ele estava desanimado. É porque ele, por tantas batalhas que ele participou com Moisés, depois que Moisés morreu, ele estava desnorteado, ele estava desmotivado, ele estava desanimado. E Deus, como Ele conhece o nosso coração, como Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe o que nós vamos enfrentar, as lutas que nós vamos enfrentar. Ele não quer que a gente esteja desanimado. Ele não quer que a gente esteja desmotivado, olhando para trás. Então, acredito eu que Deus tinha olhado para Josué aqui e tinha visto que ele estava desanimado, que ele estava com o coração abatido. Uma, que ele tinha acabado de perder um amigo dele, que era Moisés, que era o líder dele. Já começava por aí. E outra, que ele sabia, Josué sabia o que ele ia enfrentar dali para frente, depois que Moisés morreu. Depois de tantas batalhas que eles tinham ganhado, ele sabia que a responsabilidade ia ser só dele. E Deus, de imediato, fala com ele, fala para ele não desanimar. Nós vamos ver aqui que Deus fala dessa maneira com ele e ainda faz promessas para ele ainda. Vamos ler aqui no versículo 1, para a gente entender melhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Deus fala para Josué: dispõe-te agora, abra mão de tudo que você vai me servir, abra mão de tudo que a partir de hoje eu vou usar você. Deus quer te usar, Deus quer usar você para conquistar aquilo que Ele tem prometido para você. Porque quantas vezes a gente tem aprendido aqui que Deus não faz as coisas sozinho, Ele precisa do mediador, Ele precisa de alguém para usar. E Ele quer usar você. Ele quer que você seja um gerador de bênçãos. Porque às vezes na nossa casa tem casos que é só a gente que está buscando, e a gente precisa fazer a frente na nossa casa. A gente precisa ajudar os nossos familiares. Às vezes tem situações que aparecem que seu familiar não consegue resolver, aí ele vai até você, e você também está fraco, está desanimado. Aí ele deve pensar: nossa, mas esse irmão, né, essa pessoa está servindo a um Deus e ela não tem capacidade de resolver o problema. Que Deus que ela tem servido? E Deus não quer isso. Deus quer que as pessoas olhem para a gente, os nossos familiares, ou quem vive ao nosso redor, e veja que nós estamos capacitados, que nós estamos na fé, que nós estamos animados. Assim Ele falou para Josué. Porque Josué, eu não sei a quantidade de gente, mas era milhares de pessoas que ele ia ter que dirigir, que ele ia ter que administrar os problemas. Então Deus de imediato cobrou dele, falou: Josué, dispõe-te, levanta-te. Eu imagino que ele estava num lugar sentado aqui, desanimado, e Deus olhou para ele e falou: Josué, levanta, dispõe-te, porque eu quero te usar. Assim Ele está dizendo para a gente essa noite. Ele quer te usar. Ele tá vendo que a gente está desanimado em algum ponto, e Ele quer te levantar. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Servidor de Moisés: Moisés, teu servo, está morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Olha só, o Rio Jordão era enorme. Ele queria que Josué fosse à frente. Passa você
vai passar você e vai passar a sua família pelos problemas, pelas dificuldades, mas Deus quer você à frente. Deus quer você dirigindo. Deus não quer você desanimado, Deus não quer você de cabeça baixa, com semblante descaído, não. Ele te quer de pé, Ele te quer forte. Por isso Deus tem falado tanto aqui nas reuniões de fortalecer, de se aproximar dEle, porque Ele quer te entregar coisa grande. Mas se você estiver fraco, você não vai conseguir passar pelos obstáculos que você vai ter até chegar na sua bênção. Amém? Moisés, teu servo está morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, fô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Você pode ver que ali é uma promessa. Primeiro ele falou para ele se levantar, se animar, que ele ia entregar para ele todo lugar que ele fosse pisar, ele ia entregar para ele. Olha que Deus estava falando para ele ali, a mesma coisa Ele quer fazer com a gente. Tudo que você, ali ele fala assim, ele fala que todo lugar que você pisar, Ele vai te entregar. Ele quer dizer assim, tudo que você desejar, Deus vai te entregar. Tudo que você quiser, Ele vai te entregar. E Ele quer te entregar o melhor. Ele quer te entregar o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, o melhor emprego. Todo lugar que você pisar vai ser território de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então aonde você pisar, aonde você tocar, é território de Deus. A sua casa tem que ser território de Deus, tem que ser, porque você serve a um Deus vivo, a um Deus poderoso. E Deus às vezes, como eu disse, fica impossibilitado de agir, porque o instrumento que Ele quer usar é a gente, é você. O instrumento que Ele quer usar é você. Ele quer te colocar as palavras certas, Ele quer te colocar no lugar certo, para no momento certo Ele te entregar as bênçãos. Assim Ele fala, todo lugar que você pisar, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Essa promessa aqui que Ele fala aqui, que Ele fez a Moisés, é a mesma promessa que Ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, que toda a descendência dele seria abençoada. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Então tudo que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, Ele está prometendo para você essa noite. Tudo que você desejar no seu coração, se for coisas de Deus, se for coisas da vontade de Deus, Ele vai te entregar. Porque esse Deus não é Deus de coisa pouca não, gente. Como eu disse esses dias, às vezes a gente mesmo coloca limite na nossa fé. A nossa fé tem que ser grande, a gente tem que olhar além. Se você pedir algo que para você parece grande, e às vezes Deus vai te entregar, e você vai falar assim, nossa, mas eu pedi isso, eu pedi errado. Então por isso que Ele quer que você já peça o que realmente você quer. Peça aquilo que você quer, que Ele vai te entregar. Se for coisas de Deus, se for coisa da vontade de Deus, Ele não vai pedir coisa impossível também. Alguma coisa, apesar que nós servimos um Deus do impossível, mas às vezes coisa que você ainda não está preparado para receber. Então peça coisas coerentes. Aquilo, como eu sempre falo aqui, você tirou carta, agora peça o carro. Você não vai pedir o carro sem tirar a carta. Entendeu? Deus, eu quero construir uma casa, mas você não tem nenhum terreno ainda. Entendeu? Dessa maneira, peça a coisa certa. Vai, pede o terreno. Se você quer um terreno, pede o terreno. Depois você pede a casa. É assim. Só estou dando como exemplo, para a gente saber pedir. Que o nosso Deus não tem limite. Não tem limite. E Ele fala aqui que todo lugar onde a gente pisasse seria território dEle. Ele nos entregaria. Amém? Vamos continuar. Desde o deserto,
aqui ele fala o que ele entregou, o que ele prometeu para Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar, grande para o poente do sol será o vosso limite. Como eu estou dizendo aqui, né, o nosso Deus não tem limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Nada pode te atrapalhar se Deus estiver com você. Nada pode te resistir se Deus estiver com você. Assim ele estava prometendo a Josué. Josué morreu, essa promessa é para nós, está aqui para nós. Se ele está permitindo a gente ler aqui, é para falar com a gente. Às vezes, ele vai até falar de uma maneira diferente com você, mas nessa maneira aqui, nessa hora ele falou com Josué, mas ficou gravado aqui para a gente se animar, que nada ia nos impedir de receber a nossa vitória, se nós estivéssemos com Deus, se nós estivéssemos dispostos com Deus, amém? Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Olha esse Deus, Ele não te deixa um minuto, Ele não te deixa um minuto. Eu sempre falo daquela passagem dos discípulos do caminho de Emaús, que eles estavam indo, Jesus estava com eles e eles não tinham percebido. Deus sempre está com a gente, Ele não nos deixa um segundo sequer. Ele não deixa, Ele não nos desampara. Às vezes você pode até pensar, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu tenho pedido tanto para Deus algo, e será que Ele tem esquecido de mim? Ele está dizendo aqui que Ele não te desampara, Ele não te deixa nem só um segundo. Deus está com a gente tem que aprender a entender isso, serve até para mim, entender que esse Deus está com a gente, porque o diabo ele quer colocar a dúvida, ele quer colocar o medo, ele às vezes quer colocar uma doença, alguma coisa para impedir que a gente tenha contato com esse Deus, que a gente tenha liberdade, que a gente tenha intimidade com esse Deus. Ele quer fazer isso para nos tirar da presença dele. Mas se a gente entender que Deus é com a gente aqui, como Ele está dizendo, que nunca nos deixaria, não te deixarei, não te desampararei, é muito forte. Vamos continuar. Ser forte e corajoso. Ele está dizendo a Josué, ser forte e corajoso. Hoje Ele está dizendo isso para a gente. Não desanime, não tenha medo. Seja forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi a teus pais. É isso que Ele quer. Por mais que seja uma reunião de prosperidade financeira, mas Ele está falando aqui para a gente que nós vamos ser o guia da nossa família. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Ele fará você herdar a bênção, herdar as promessas que Ele fez. Através de você, seja um gerador de milagres. Seja um gerador de milagres, é isso que Ele está dizendo. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés nos ordenou. Só que Ele dá uma condição aqui. É isso que Ele fala aqui, para a gente ser forte, ser corajoso, não desanimar. Só que Ele impõe uma condição. Qual que é a condição? Obedecer. Seguir os mandamentos dele. Naquela época Josué estava seguindo aos mandamentos de Moisés. Só que Jesus
nos aboliu daqueles mandamentos e nos colocou outros que a gente está careca de saber, que é fazer a vontade do Senhor Jesus, sair do meio de coisas que não tem proveito, participar da Santa Ceia, não deixar de vir na Santa Ceia. Ele está impondo condições ali. Ele oferece, Ele promete, Ele nos levanta, Ele diz que não nos deixaria, Ele diz que não nos abandonaria, Ele prometeu ali. Só que Ele impõe condições. E quais que essas condições? Seguir os mandamentos dEle, seguir as leis dEle, aquilo que o profeta, que o pastor, o apóstolo, os bispos tem dito para a gente através das mensagens. Se a gente colocar em prática, Ele vai entregar tudo aquilo que Ele prometeu para Josué aqui. Tudo que a gente aprende na igreja é para ser seguido, é mandamento. Deus às vezes fala de uma maneira, pode ser que não fale com todo mundo da mesma maneira, Ele fala diferente. Só que tudo que Deus passa através dos homens de Deus é para a nossa melhora, para a nossa melhora de vida. Até ontem foi pregado, o pastor pregou aqui, que Deus fala: ai, se o meu povo me ouvisse, ah, se meu povo me escutasse, se eles guardassem os meus mandamentos, eu de pronto atenderia e trataria com o trigo mais fino, com o mel que escorre da rocha. Olha só, Ele está falando, se a gente obedecer, Ele vai nos entregar tudo aquilo que Ele prometeu. Se a gente obedecer, Ele vai nos dar o melhor. Ele quer dar o melhor para a gente. Vamos continuar lendo aqui. O 7, novamente, que a gente não leu inteiro. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Para nós é a lei que o Senhor Jesus ordenou, né? Dela não desvies, não desvie das promessas de Deus, da presença de Deus, dos mandamentos de Deus. Não desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. É muito forte isso. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Deus quer que a gente seja bem-sucedido, que onde a gente colocar a mão, como eu disse aqui no começo, onde eu colocar a mão, vai ter um diferencial. Vai ter lugares, a gente que trabalha, vai ter situações que pessoas vão lá tentar fazer alguma coisa e não vai conseguir. A gente vai lá na maior simplicidade, porque Deus está ajudando, a gente vai conseguir. Isso que é ser bem sucedido. Na sua casa você vai ter paz, você vai ter serenidade, você vai ter facilidade em resolver os problemas, resolver as situações. Isso é ser bem sucedido. Em tudo que você for fazer, você vai ser bem sucedido. É isso que Ele está prometendo a Josué. Mas Ele deixa bem claro: não desvies dos meus mandamentos, nem para a direita nem para a esquerda. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, como eu disse, vindo nas reuniões, participando da Santa Ceia, é automático. Ele vai te entregar a bênção que você tanto quer. Aliás, Ele já te entregou. Basta você tomar posse. Não desvies nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Aonde você colocar os pés, você vai ser bem sucedido, para a glória de Deus. Não para você se engrandecer, não para você deixar a soberba entrar no seu coração, não para mostrar para os outros, mas para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Ele quer que você glorifique Ele através da sua vida. Ele quer te ver bem sucedido para glorificar o nome dEle. Como eu sempre falo, para pessoas olharem para você e ver que existe um Deus na sua vida. É isso que Ele quer. Para pessoas olhar para você e ver a luz do Senhor Jesus brilhando na sua vida. Mas para isso Ele deixa bem claro que
que Ele quer que você não desvie, você redundante em dizer, para você não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Não olhe para as circunstâncias, como nós estamos vivendo aí num período de crise. Há pessoas, eu saí do emprego que eu estava lá, e às vezes eu falo com algum ou com outro que me liga perguntando por que eu saí e tal, fala assim, mas por que você saiu do seu emprego? Está tão difícil o emprego, nós estamos vivendo em período de crise. Eu dou risada porque graças a Deus eu saí num período que eu estou forte com Deus, que eu estou bem com Deus. Então isso não me abala. Crise, no segundo dia que eu comecei a mandar currículo, ela é testemunha aqui, são testemunhas, eu já recebi 2, 3 ligações de emprego. Eu não quero trabalhar agora, eu quero descansar um pouco, pelo menos um mês, mas senão eu já tinha emprego para trabalhar. Agora você vem me falar de crise? Para quem serve a Deus não tem crise. Para quem serve a Deus não tem crise. Não tem momento difícil. Não tem. Pessoas vão, por isso que Ele manda nós não olharmos nem para a direita e nem para a esquerda, porque se nós for olhar para a conversa dos outros aí fora, olhe para Deus. Se a gente for olhar para a conversa dos outros, eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu fui falar para um cara, quando eu estava comprando uma casinha que eu comprei em Pontal, quando eu morava lá, eu perguntei para ele assim, olha só, você comprou sua casa pela Caixa, né? Ele falou, comprei. Eu falei, é difícil? Ele falou, rapaz, você vai desanimar. É mais de 6 meses e ainda pode ser que não dê certo. Em 3 meses nós compramos uma casinha. E se eu tivesse ido atrás da conversa dele? Só estou falando isso para servir de exemplo. Se eu tivesse ido atrás da conversa dele? Então, vai ter situações no seu dia que pessoas vão vir conversar asneira no seu ouvido. Não dê ouvidos. Não olhe, por isso que ele fala aqui. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Olha somente para Deus. Confia nas promessas que Ele tem feito para a sua vida. Confia, é só confiar. Não peça opinião de pessoas que não estão na mesma fé que você está. Não peça opinião. Confie em Deus. Se você tiver que falar com alguém, coloque o seu joelho no chão, fale com Deus. Ele vai falar com você, Ele vai te dar a direção, vai te dar a resposta. Amém? Onde nós paramos? No 8, né? Não cesse de falar desse livro. Olha só. Fale, o que ele quer dizer aqui? Fale de Deus para as pessoas. Fale desse Deus que você tem servido para as pessoas. Não cesses de falar desse livro da lei. Como o apóstolo sempre fala, fale bem desse Deus. Fale para as pessoas o que Ele já fez na sua vida. Até agora, o que Ele já fez na sua vida. Que Ele vai fazer muito mais. Mas fale para as pessoas do que Ele já fez até hoje na sua vida. Se foi cura, se foi alguma coisa que Ele te deu, se foi a libertação. Fale para as pessoas desse Deus. Fale bem desse Deus para as pessoas. Ele fala aqui, não cesses de falar desse livro. Antes medita nele dia e noite. É isso que Ele está querendo da gente. Que a gente se aproxime dEle. Medite dia e noite. Se você quer entender alguma coisa na Bíblia, ou a mensagem que às vezes o pastor fala, ou às vezes que o apóstolo prega, medite dia e noite. Por que ele fala para a gente meditar dia e noite? Para a gente não precisar de ouvir amigos, parentes, conselhos de parentes e amigos. Porque se a gente usar o livro sagrado que ele fala aqui, meditar nele, meditar somente nele, a gente não precisa de mais ninguém. A gente vai ter a direção de Deus. Amém? É isso que Ele quer para a gente. Medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se você meditar, você vai ter o cuidado de fazer, procurar fazer aquilo que está escrito. E aí a consequência vai ser grande. É só bênção. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Na reunião de segunda-feira aqui do Financeira. Fará prosperar o seu caminho.
tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Você vai olhar naquela vasilha de açúcar lá em cima do armário e vai falar: nossa, mas não acaba esse açúcar, que benção. Você vai olhar lá na vasilha de arroz e vai falar: nossa, mas já faz um mês que eu estou com esse arroz aí, não acaba. Você vai falar: nossa, faz 2 meses que eu comprei esse gás e ele não acaba. Ele vai prosperar tudo que tiver do seu redor. Ele vai fazer tudo que tiver do seu redor prosperar e ser bem sucedido, se você andar nos caminhos dele. Amém? Vamos ler de novo aqui. Farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Aplauda esse Deus bem forte. Glória a Deus. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Então, só para a gente fazer recapitular. Ele fala para você não desanimar, para você não se abater, que Ele vai te dar condições de vencer, de passar pelos obstáculos. Só que Ele coloca uma condição: ande nos meus caminhos. Andando nos meus caminhos, eu vou fazer sua vida prosperar. Eu vou fazer você ser bem sucedido, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Feche seus olhos. Feche seus olhos.